Varela no ar, na internet, no YouTube, acesse Jonas Varela e clique em pesquisar. Está começando o programa do Varela, diretamente de Fortaleza, Ceará, 19 de julho de 2011, terça-feira. E os nossos diretores gerais, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. E ao nosso querido público que nos acompanha, um cordial abraço. Somos gratos pela audiência. Varela no ar, namoro e virgindade, Paulo Eugênio Charbonnet. Paul Eugênio Charbonnet é o autor. Capítulo 1, Adolescência e Sexo. Tópico 2, Educar o Corpo. Nós fizemos o tópico 1, né? É com esta visão que o adolescente deverá preocupar-se para desenvolver-se a si mesmo, para educar-se. Dizemos educar-se porque com a adolescência acabou a era da educação passiva. A criança, devido à sua impotência congênita, era educada pelos outros pais e mestres que decidiam por ela. Era ainda incapaz de avaliar as consequências deste ou daquele comportamento, mas com a adolescência a coisa muda. A puberdade é um fenômeno complexo que marca o aparecimento da potência, de uma potência dupla, a do espírito pelo acesso à liberdade e a do corpo pelo acesso à sexualidade. É a época da autonomia crescente que leva cada um a decidir por si. E como a liberdade acarreta responsabilidades, o adolescente, ao adquirir sua autonomia, sua liberdade, se compromete em ser responsável, pois sendo livre, é responsável por si. Sendo responsável por si, só ele pode educar-se a si próprio. Poderá sempre recorrer à ajuda dos outros, contar com uma orientação, mas o seu desenvolvimento dependerá, afinal, dele mesmo. Além das informações, na hora de falar de educação sexual, é muito importante lembrar-se de tudo isso. Tal educação não será, como tantas vezes se imagina, uma simples distribuição de informações a esmo. Por certo, elas serão necessárias e, sem dúvida, indispensáveis. Os adultos, educadores, pais e professores poderão e deverão distribuí-las a fim de que os jovens sejam esclarecidos. Mas, mais do que a informação recebida dos outros, será a formação que o adolescente impuser a si próprio que o levará a uma vida sexual equilibrada e racional, vida esta que preparará o amor sobre o qual se construirá a felicidade do casal de amanhã. Assim, convém dizer que quanto mais informados forem os adolescentes, tanto pelos outros quanto por si mesmos, melhor. Deverão cultivar a sua curiosidade natural sem cair na morbidez e na pornografia. Mas todo esforço de informação não passa de um recurso preliminar que, por mais necessário que seja, não é o elemento decisivo na educação sexual dos adolescentes. Para que a sua educação sexual seja completa e adequada, o jovem deverá impor-se uma vivência sexual que respeite a sua dimensão propriamente humana. Trata-se de humanizar a sua sexualidade, isto é, vivê-la segundo a complexidade humana que nunca dispensa o espírito. Com efeito, o homem é corpo e espírito. Ser homem em toda a sua plenitude é impregnar o corpo de espírito, a tal ponto que a sexualidade se torne uma viva expressão do amor.
Vivência sexual humana não significa, portanto, mergulhar no mero gozo egoísta e egocêntrico. Significa, porém, a disponibilidade de colocar sua sexualidade para expressar o amor, fazendo com que um ser se dedique ao outro. Isto supõe que as pressões foram dominadas, que se conseguiu escapar à compulsividade sexual e que se atingiu um grau de liberdade interior, assegurando o respeito à dignidade do outro, que nunca será reduzido a coisa e a objeto de gozo, e o respeito à dignidade de si, que jamais se tornará um desprezível aproveitador. É preciso reconhecer o extraordinário e profundíssimo valor humano do sexo. Extraordinário porque ele é a última e mais alta expressão do amor. Profundíssimo porque atinge a raiz de nosso ser, conjugando tão estreitamente nosso corpo e nossa alma, a ponto de não se poder mais distingui-los. É por ter tal valor que a sexualidade humana não deve ser reduzida a mero instinto animalesco, cego e sem dimensão pessoal, tendo somente uma conotação instintiva como no animal. Na sexualidade humana devem triunfar a liberdade, o projeto, o amor. Educação sexual e liberdade. O vínculo entre liberdade e sexualidade é da maior importância. Uma sexualidade fechada nos determinismos e escravizada por reflexos condicionados não tem mais nada de humana. Ela naufraga numa escravidão disfarçada, uma vez que o adolescente não é mais dono de si, de suas decisões, de suas reações. Empurrado por reflexos que se impõem a ele, preso a hábitos que não lhe permitem alternativas, ele é escravo de uma sexualidade irracional e todo-poderosa. Vive tristemente sob o império dos sentidos. É escravo de correntes douradas, talvez, mas sempre inquebrantáveis. Disse adeus à sua liberdade. Escravo de si mesmo, possuído por uma sexualidade que tornará o amor impossível, ele prepara uma história conjugal lamentável, que poderá ser até trágica. Saberá possuir, não saberá amar, e o cônjuge acabará se revoltando contra tal situação que fere a sua sede de amar, que fere a sua sede de amor, de respeito, de dignidade. Essa é a história de muitos jovens que acabaram mergulhados no abismo da infelicidade. Esta será a triste história de qualquer adolescente que, em vez de se tornar livre, se deixará escravizar por seus impulsos. Vale repetir, portanto, que o problema da educação sexual não deve se reduzir à transmissão de uma carga de informações recebidas dos outros, mas que deve ser equacionado pela luta interior que o jovem imporá a si mesmo para conseguir seu crescer integral. A palavra de ordem de tal educação deveria ser um homem livre, sexualidade dominada. Isso não significa que o valor da sexualidade seja negado e que deva imperar uma psicologia do medo, meramente proibitiva, na base do não pode, não deve. Isto seria mera castração e não educação. O domínio de si. Um dos primeiros problemas que surge na adolescência é a masturbação. Este é um fato bastante conhecido, porém não será por medo ou receio irracionais que o adolescente deve impor-se uma disciplina quanto a esse comportamento. A única via a ser seguida é a da compreensão do problema. Desse modo, o adolescente estará se preparando para o domínio de si, o que o levará a uma superação indispensável, que por sua vez o fará chegar à maturidade sexual. Um jovem que se abandona ao domínio das pressões nunca será um homem livre.
O adolescente que entender isto estará disposto a pagar o preço da sua liberdade e ele ultrapassará a obsessão masturbatória para conseguir uma sexualidade livre, serena, ordenada, que garantirá sua felicidade por querer amar de verdade. Da mesma forma, na hora do namoro e do noivado, ele deverá livrar-se da cobiça cega, animalesca, compulsiva. O amor trará um desejo normal, sadio e saudável, mas a diferença entre a cobiça e desejo é que a cobiça comanda e se sobrepõe à liberdade, não deixando margem para uma decisão livre, enquanto o desejo revela uma atração que, por nascer do amor, permitirá o exercício da liberdade e a decisão livre, dentro do maior respeito à dignidade do outro, que jamais será reduzido a um instrumento de prazer. O jovem que entender isso não se sentirá prisioneiro de regras impostas arbitrariamente, mas aceitará renunciar a certos prazeres imediatos e breves para preparar uma felicidade densa e duradoura. Em vez de afundar-se em complexos, ele desenvolverá o equilíbrio que lhe proporcionará uma manhã feliz. Ele saberá que vale o sacrifício e, aceitando-o, viverá numa alegria maior. Disciplina interior. Nesta perspectiva, certos sacrifícios são impostos ao adolescente para que ele possa desenvolver a sua sexualidade de maneira a caminhar para a maturidade e se integrar numa personalidade plenamente desabrochada. Sem essa disciplina interior, seus esforços seriam vãos. Tal disciplina nascerá de um querer enérgico e constante. A adolescência não é fácil, é uma luta e, como tal, exige de cada um uma grande vontade de viver. E o caminho do vencer é o querer. Infelizmente, não é raro que se escolha o fácil em lugar do difícil, a acomodação e não a exigência. Quando um jovem trilha tal caminho, no qual se abandona a uma permissividade descabida, penetra no mundo do vale-tudo, entrega-se à moleza e faz a si mesmo todas as concessões, ele destrói o que em si há de melhor, e nesse abandono semeia o vento que transformará o amanhã com trágica tempestade. Transformará o amanhã em trágica tempestade. Se, por não desenvolver a sua força de vontade, ele se condena ao não querer, neutraliza em si mesmo toda a sua força viva, diante das explosivas pressões que a sexualidade da puberdade exerce contra ele. Acaba se alienando, recusando-se a assegurar a sua liberdade e esvaziando o seu poder de decisão. Então, perderá o domínio de si, que é a chave de uma sexualidade desabrochada, sempre a serviço do amor, isto é, do ser amado. Quando o indivíduo é escravizado por uma sexualidade desenfreada, que escapa a todo controle racional, que torna impossível toda decisão livre, em vez de amar, ele procura o prazer. E como já disse um dos maiores poetas da nossa época, aqueles que gozam e aqueles que amam não são os mesmos. Preparar-se para amar significa desenvolver o domínio de si. Este domínio de si impedirá a sexualidade de se afundar num lamaçal e a erguerá à altura do dom, em vez de limitá-la a um simples e odioso desejo de posse. Uma sexualidade não dominada acaba sendo uma sexualidade louca. E tal loucura fecha todos os caminhos ao amor, sem o qual, no entanto, o homem não consegue viver, encontrar-se, ser feliz. O adolescente que quer desfrutar a felicidade nascida do amor deve dispor-se a travar esta luta que o conduzirá a uma sexualidade ordenada, descomplexada,
mas domada. Será assim que na hora de amar ele encontrará a felicidade. Meus irmãos, nós concluímos aqui o nosso programa de hoje. Tudo de bom, fique com Deus, meus irmãos e minhas irmãs, na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, com o capítulo 2, Adolescência e Amor. Tudo de bom, fique com Deus, até lá.